bariátrica e principalmente a dieta pós-bariátrica, porque tem muita gente que faz bariátrica e depois engorda tudo de novo. Essa semana mesmo eu encontrei uma pessoa, Miquel, que estava pesando já 120 quilos. E eu falei, por que você não faz bariátrica? Ele disse pra mim, eu fiz faz 4 anos, eu engordei tudo de novo. Eu cheguei a 80 e engordei para 120 de novo. Então, a gente vai falar hoje, a gente já tá aqui, né, com 2 mulheres maravilhosas. Estamos com a Alane Lopes, que fez a bariátrica já e vai contar tudo pra gente. Estamos também com a nossa psiconutricionista, Roberta Forastieri. Boa tarde, Alane. Boa tarde também, Roberta. Alane, eu queria começar conversando com você. O que foi que mudou na sua vida pós-bariátrica? Quanto tempo você fez? Eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência. Boa tarde, gente. Eu fiz há 3 anos. Fiz 3 anos agora, no mês de abril. E durante esse período eu perdi 60 quilos. Meu Deus! Em 11 meses, na realidade, eu perdi 60 quilos. E depois disso meu peso estacionou. Eu costumo sempre dizer que a gente opera o estômago, mas não a cabeça. A cabeça continua sendo a mesma se não trabalhar, se não fizer terapia. E a luta é constante. Desde que eu estacionei o peso, às vezes oscila um pouquinho, aumenta umas gramas, eu já fico com receio. E se não mudar a alimentação, se não treinar, se não manter os bons hábitos que construiu depois da cirurgia bariátrica, volta tudo de novo. Eu também conheço bastante gente que entra em contato comigo pedindo ajuda no Instagram para saber como eu faço para manter. Porque tem muita gente que fez, até no meu convívio pessoal, que fez e teve o reganho de peso, que engordou novamente, porque não mudou os hábitos. E a bariátrica é o pontapé inicial, mas não é a solução do problema, né? É o pontapé inicial, é uma ajuda enorme. Foi o que salvou a minha vida, porque eu já estava pesando 120 quilos. Estava com gordura no fígado, com pressão alta. E devido à pressão alta, eu perdi a visão de um olho. Eu só enxergo 5% por um olho. E você tem quantos anos, Ana? 31. Muito nova, né? Muito nova e já com esse tipo de problema que você tinha, né? E eu tinha obesidade mórbida desde a adolescência. Depois da gravidez, agravou ainda mais e eu não conseguia perder peso. Eu tentei de todas as formas. Tomei medicação, fiz acompanhamento com endócrino. E daí depois da bariátrica, graças a Deus, eu consegui bater minha meta e estou conseguindo manter. E o que mudou assim? Quando eu pudesse perguntar, Alane, quem era a Alane de antes e quem é a Alane de agora? Porque você disse, a bariátrica ela é uma cirurgia que mexe com o corpo, mas não com a cabeça. E aí, o que mudou na cabeça de Alane pós-bariátrica? Quem era antes e quem é hoje? Hoje eu consigo me enxergar, me olhar no espelho e me enxergar com amor, com cuidado. E antes eu olhava no espelho e eu sentia vontade de chorar. Eu até estava conversando isso com a Angélica, que eu tenho muitas amigas que não têm fotos do período que estava acima do peso, porque não conseguia, não se sentia bem. E hoje em dia quer fazer um antes e depois e não tem foto de antigamente. Eu tenho muita foto de quando eu estava acima do peso. Mas eu tirava pensando em futuramente conseguir montar um antes e depois e divulgar para pessoas e incentivar pessoas a conseguir chegar nesse peso. Hoje eu tive durante muito tempo distorção de imagem. Eu me olhava no espelho e não conseguia me enxergar magra. E hoje, depois de trabalhar muito na terapia e tudo que eu faço ainda até hoje, eu consigo me enxergar, me olhar com amor, com cuidado, mesmo com flacidez, com estria, com celulite. Eu consigo ver que eu lutei muito para chegar até aqui e eu consigo me enxergar com cuidado, com amor. Alane, quando você fala sobre distorção de imagem, você tinha obesidade mórbida, pesava 120 quilos, hoje pesa 60 quilos, e mesmo com essa diferença, mesmo ficando nos chamados e ditos padrões atuais, mesmo assim você não conseguia se amar, não conseguia se enxergar naquele novo corpo? Não, quando eu vejo fotos antigas, eu não me via daquele jeito, obesa mórbida. Eu sabia que eu estava acima do peso. Eu sempre falo muito que eu comia minhas emoções, porque se eu estava chateada eu comia, se eu estava triste eu comia, e eu sabia que eu estava acima do peso. É tanto que eu lutava muito para perder peso, fazia acompanhamento, mas eu não me enxergava daquele tamanho, com aquela quantidade de peso que eu vejo nas fotos. E quando eu emagreci, eu não conseguia me ver magra. Todo mundo dizia assim, gente, como você emagreceu? E eu achava que eu ainda estava acima do peso. É tanto que eu cheguei a 58 quilos. Eu estava muito magra. E
eu queria perder mais. E a nutricionista dizia, Alane, já tá bom, agora a gente tem que lutar para manter. Você não precisa mais perder peso. A minha meta inicial era ficar com 70 quilos, mas eu me achava muito acima do peso ainda. Até hoje, quando eu vou comprar roupa, eu sempre pego maior. E eu acho que uma menor cabe em você, a vendedora diz. Eu sempre vou no G, GG, porque eu não consigo me enxergar tão magra quanto eu estou. Que coisa interessante. Eu aproveito agora para falar com a nossa psiconutricionista, Roberta Farachieri. Roberta, isso que a Alane está falando é interessante, porque eu nunca tinha imaginado isso. E a gente percebe que muitas pessoas que se submetem à cirurgia bariátrica, quando passa, no caso, né, os primeiros momentos ali da cirurgia, começam a se apegar a vícios. Tem muita gente que acaba se viciando em droga, se viciando no álcool, se viciando em outras coisas. E aí eu queria te perguntar, isso acontece devido a mesmo a pessoa ter chegado naqueles padrões, né, que ela queria chegar, ela não conseguir se aceitar e ainda de alguma forma a mente dela está ligada ao que ela, já que eu não posso comer em excesso, então eu vou fazer outra coisa em excesso? Tá. Essa sua questão é bem complexa de se responder. Existem muitos estudos e mais que nada ainda se chegou a uma conclusão dizendo que é isso, essa é a resposta. Pela experiência, né, existe a parte física, como sempre, e existe a parte que a gente chama sutil, tá? Então, a cirurgia bariátrica, vamos começar pela obesidade, né? A obesidade é uma doença, e hoje uma doença que atinge muitas pessoas. Para o ponto de chegar à obesidade mórbida, ela é já uma situação mais grave que compromete não só a parte física da pessoa, como todo um sistema que ela vive. Agora, quando a gente fala em obesidade, eu considero essa doença como uma doença espiritual, tá? Então, o que significa isso? Existe a parte física, que quando o estômago se secciona e tira um pedaço dele, você vai estar com o estômago diminuído, você vai tendenciar a comer menos no início. E a tendência da pessoa, porque ela tem a compulsão seria a doença e não a obesidade. Então, as pessoas que têm a doença, não a obesidade, mas a compulsão, aí ela vai transferir a compulsão da comida por qualquer outra compulsão, que a gente chama de adicção, né? Então, qualquer compulsão, se a doença não é a obesidade, mas é a compulsão, ela vai fazer esse caminho. Agora, se a doença é a obesidade, e eu considero como uma doença espiritual, então a maioria das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, mais de 50% retornam com o peso, como a Alana disse. Poucas pessoas mantêm o peso. Por quê? Porque, como sendo uma doença espiritual, o que vai acontecer é que ela vai estar comendo por uma questão de toda a ancestralidade dela. Então ela não come aquela comida para manter somente o corpo dela, mas ela come aquela comida para manter toda a ancestralidade dela. O que significa isso? Todos que vieram antes dela. Então, para aquelas características de avós, né, os bisavós e todas as pessoas envolvidas nessa família que já está num outro plano. Então é como se essa energia sutil fosse alimentar este outro plano. Por isso, a maioria das pessoas, elas comem e você pergunta, mas você comeu isso? E a pessoa responde, não, eu comi bem pouco. Eu tive um depoimento nessa semana de uma cliente que ela chegou para mim e falou assim, Roberta, somente hoje eu percebi que eu como muito. E a obesidade morta. Porque eu achava que eu não comia pouco e ainda ficava questionando. Por que eu como tão pouco e sou tão gorda? Eu como muito pouco. E por que eu engordo tanto? Isso não é justo. E acontece que a pessoa não dá conta daquilo que come. Porque essa energia, essa quantidade que a pessoa come, ela vai estar alimentando outras formas sutis. E essa forma sutil é como se eu tivesse campos energéticos no meu corpo, que a energia vai, mas aquela caloria fica.
Que coisa interessante. Você sentia isso, Alane? Você sentia isso que Roberta está colocando? Ah, eu não como nada, gente, eu engordo. Você tinha essa sensação de que você comia pouco? Sim, eu falava exatamente essa frase. Eu como tão pouco e engordo, e a gente fica procurando culpados. Tipo, será que é tireoide? Será que meu metabolismo é lento? E eu saía para comer com meu esposo e eu dizia, eu como menos que ele, e ele é bem magro, meu esposo, e eu como menos que ele, como menos que meu filho pequeno, e eu engordo muito. Só que no subconsciente a gente acha que come pouco, mas na realidade não é. É bem o que ela falou. A gente, depois, com o tempo, que a gente consegue enxergar que comia bastante e achava que comia pouco. Olha, eu tô até aqui com uma foto, gente. Mostra aqui. Essa daqui, olha só, Roberta. Essa daqui você pode acompanhar no 95maisfm.com.br. Essa daqui era a Alane de antes, com a roupa azul, e a Alane de agora, né? No caso. Então era bem, mas bem diferente. Aqui uma outra foto dela, antes e depois. Mesmo aqui com 120 quilos, Alane, mesmo aqui, você achava que você comia pouco? Eu não me enxergava assim. Você não se enxergava? Não. Isso que Roberta está dizendo, que muitas pessoas que fazem, que estão com obesidade, inclusive obesidade mórbida, não conseguem entender o porquê estão assim, que estão fazendo o máximo, que não estão comendo tanto. Isso. E não sabem por que estão assim. É incrível que eu entrei na fila para fazer a cirurgia bariátrica 2 vezes. Da primeira vez eu desisti, porque eu não achava que havia necessidade de fazer a cirurgia bariátrica com o corpo que eu estava. Que coisa interessante. E aí, Roberta, o que é então a pessoa... não adianta apenas fazer a bariátrica. O que a Alane colocou de cuidar, né? Faz uma cirurgia no corpo, mas a mente, né? A alma continua com daquele jeito, com obesidade, continua dessa forma. Como é que faz para virar essa chave, Roberta? Existem essas 3 dimensões que eu falei, né? O corpo, a mente, vamos dizer, mente e emoção, né? E o espírito, a alma, né? Então, é preciso estar dando foco nas 3 áreas, não só no corpo. Então, se a pessoa vai fazer uma cirurgia bariátrica somente focada naquela parte física, ela fica, como ela mesmo falou, Alana, no início tudo bem, vai reduzir peso, porque não está entrando quantidade. Se o corpo não entra quantidade, a energia está esvaindo, vai pegar aquela monte de energia armazenada sob forma de gordura e vai embora logo 30, 40, 60, no caso dela, 60 quilos em menos de um ano. Tranquilo, isso é o que é normal. Faz parte de uma equação matemática somente física. Mas existe a parte mental e a parte emocional, que é aquilo que ela falou da autoimagem, daquilo que, como é que eu me vejo, como é que eu cuido de mim, como é a estima por mim mesmo, como eu me olho no espelho e quem sou eu. Então a gente começa a trabalhar a questão da identidade. Quem sou eu? Como eu estou? Onde eu estou? Né? De que forma eu vou estar? Então eu trabalho muito sobre a ótica da visão daquelas sensações que o corpo me traz. E eu vou dizer uma coisa para você, sabe, Micaela? Existe uma coisa do corpo que a pessoa ela não consegue conectar com o próprio corpo. Na experiência que eu tenho desses anos trabalhando com obesidade, é que a pessoa que é obesa, ela como se ela não estivesse no próprio corpo. É como se ela dissociasse do corpo, ou seja, é uma desconexão da alma com o corpo. E aí, nesse momento, a gente precisa fazer essa reconexão, para ela sentir o próprio corpo, ver o próprio corpo, se dar conta de como está, para poder fazer a mudança. Então, a mudança ela existe, mas ela precisa ser a partir do mental, do emocional, do espiritual para o físico. E aí ela consegue manter. Mas consegue manter dessa forma, se ela tiver a consciência dos 3 em 1. Isso, se ela não tiver essa consciência, por isso o trabalho multidisciplinar. Precisa sim ser acompanhado por um trabalho multidisciplinar. Então existe alguma dieta específica pós-bariátrica ou não? É esse conjunto mente, corpo e espírito? Bom, na minha experiência não existe. Existe um conjunto mente, corpo e espírito. Existe a parte física, que a pessoa vai ter que comer pouco. E se ela comer, tipo, um monte de churrasco, de gordura, ela vai passar mal, vai vomitar. Ela não vai nem conseguir colocar dentro. Então,
Então existe sim a parte de dieta pós-operatório, que o nutricionista vai, que passa, para lidar com aquele estômago que era muito grande e de repente não cabe, né? E que também tem os processos envolvidos hormonais, de grelina, dos hormônios LP, L1, né? Então assim, existe toda essa parte física que precisa ser acompanhada pelo nutricionista que tem experiência no pós-cirurgia. Mas, passando esse momento de adaptação, a pessoa precisa sim virar a chave. Senão ela vai voltar do que ela era antes. Então foi só uma secção de órgão, mas depois ela volta. E incrível como o corpo recupera, e recupera muito rápido. E recupera rápido, né? Porque ele se adapta no intestino, ele se adapta com os hormônios, ele se adapta. O corpo é maravilhoso, ele se adapta àquilo que a nossa mente e o nosso espírito está fazendo com a gente. O último é o corpo. Roberta Forastieri, Alane Lopes, eu quero agradecer a participação de vocês nesse debate tão interessante, porque muitas pessoas têm medo de fazer bariátrica, porque acham, mas fulano engordou, cicrano engordou e tal. E isso daqui, tanto Roberta como a Alane deixaram muito claro que é uma questão de você entender que não é apenas uma cirurgia que vai ali modificar a questão do seu intestino, das ligações, né, no seu sistema digestivo. Não, é algo que também passa por todo um processo mental e até espiritual de você entender quem é essa nova criatura que está chegando ali, né? Então, agradecer a vocês, Alane. Você tem, inclusive, um Instagram que ajuda muito, que fala muito sobre esse processo. Deixa aí suas redes sociais pra gente, por favor, quem quiser, quem tiver com vontade, quem tá com dúvida, para poder seguir você. O meu Instagram é @Alane_bariatricada. Isso. Isso, Alane Bariatricada, e lá você tá sempre falando sobre isso, né? Sim, lá eu mostro toda a minha evolução e falo um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica no meu dia a dia. Que coisa boa, obrigada, Alane. Olha, quem quiser saber mais, vai lá. Alane com 2 N's, _bariatricada. Roberta Forastieri, mais uma vez, você que já é sócia aqui do programa, né? Então seja muito bem-vinda, e quem quiser também saber mais sobre esse tema, passa aí. Como te acha? Bom, eu tenho um Instagram chamado Eu Me Nutro, e todas as vezes que eu venho aqui eu gravo esse vídeo e tá postando lá no canal da Humano Center, tá? Então vocês podem estar indo lá acompanhar, assim, no canal que está sempre recebendo as informações das falas de todos os lugares, tá ok? Obrigada, Micaela, obrigada a todos, obrigada aos ouvintes e obrigada, Alana. Ai, que bom, gente, que coisa boa. Olha, mais um debate aqui no Conexão 95, que sempre traz temas tão interessantes. Então, como a Roberta falou, olha, o tema dela tá lá, né, no YouTube, o Eu Me Nutro, e também no Humano Center, tá bom?